Eu convido você a nós meditarmos em Romanos, capítulo 12. Já pregamos 3 domingos sobre esse texto e hoje a gente quer encerrar. O primeiro nós falamos sobre estar fora da forma, né? Não conformar com o mundo. No segundo, que foi o dia da ceia, nós falamos sobre a vontade de Deus e hoje a gente vai terminar sobre o que é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma outra versão diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade, concorda comigo? E que jeito que é essa vontade? É boa, agradável e perfeita. Nós aprendemos então que esse oferecer corpos como sacrifício vivo e não conformar com o mundo para então poder experimentar essa boa vontade de Deus, agradável e perfeita, nasce do versículo 36, que é o último versículo do capítulo 11. Projeta lá para mim, Felipe. Que diz assim, aquele cântico de ações de graça de Paulo, quando ele encerra a sessão até o capítulo 11, onde ele fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus que elegeu Israel, mas depois nos enxertou, nos inseriu, estendeu a salvação a todo mundo. Aí ele fala das profundidades da riqueza de Deus, da sua sabedoria, quem foi seu conselheiro. Ele encerra dizendo no versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Então, para experimentar a vontade de Deus e para oferecer a vida como sacrifício, não se moldando ao padrão existente na cultura, é preciso ter tido essa intervenção do Espírito de Deus em nós. É preciso ter, em outras palavras joaninas, ter nascido de novo. É preciso ter a compreensão clara e uma esperança de fé que diz que nós somos dele. É dele, todas as coisas são dele. E que nós vivemos por ele. E que tudo que nós fazemos e somos é para a glória dele. Quando eu tenho essa compreensão, a mesma fala do apóstolo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que é porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu e você vivemos em Deus, existimos em Deus e nos movemos em Deus, porque ele, pela sua palavra, sustenta todo o universo e a minha vida e a sua vida. Aleluia. Quando se tem essa compreensão que é dele, por ele e para ele, a minha vida se torna um culto ambulante. Culto racional é culto na vida. É culto aonde quer que você esteja, porque você se torna o templo ambulante de Deus, o tabernáculo ambulante, a morada de Deus no seu espírito. Esse é seu culto. Você passa pela vida gerando vida e não morte. Mas para que você faça isso, você não pode se submeter a um padrão de morte, a um padrão de distanciamento de Deus. Não vos conformem, não tomem a forma deste mundo, mas experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós então começamos a dizer o que é a vontade de Deus. Porque é fácil nós acharmos, poxa, eu quero estar aonde, que o pessoal costuma dizer? No centro da vontade de Deus. Mas existe centro da vontade de Deus? Não, não tem. Existe a vontade de Deus, porque quando eu acho que eu quero estar no centro da vontade de Deus, dá a impressão que eu posso ficar assim meio na vontade de Deus e meio fora da vontade de Deus. Dá a impressão que eu posso ficar na periferia da vontade de Deus. Não, o Jesus já disse que o Pai, que o verdadeiro
aquele que ama a Deus é para amar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua sabedoria. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próprio Jesus disse em Lucas que aquele que não nega tudo quanto tem e é, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque Jesus requer, escute, Jesus requer exclusividade. Não é possível servir a dois senhores. Ou você há de amar a um e odiar o outro, ou você há de negligenciar um e amar o outro. Então, Deus requer exclusividade. Então, se eu vivo na exclusividade, vivendo para Deus, na consciência de que dele, por ele, para ele, são todas as coisas, inclusive a minha vida, então eu estou nessa vontade de Deus. Mas a nossa, às vezes, quase que neurótica busca por vontade de Deus, nos remete a muita capacidade, ou capacidade sensitiva. Parece que a vontade de Deus está além. Parece que a vontade de Deus é se ouvir um anjo, se tiver um anjo passeando no nosso meio, ou se tiver uma palavra de revelação, ou se tiver algo assim sobrenatural. Mas o que não é sobrenatural? Até alguém disse, ou nós cremos que Deus faz milagres, ou nós cremos que a vida é um milagre, dependendo do que aconteça. Então, buscar a vontade de Deus é muito mais simples, e saber qual é a vontade de Deus é muito mais simples do que nós imaginamos. Mas nós buscamos fora, nós não olhamos para a Escritura. O que é que Paulo está dizendo como boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nós aprendemos no domingo da ceia que conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus é servir o outro. Ele diz, se você ler o capítulo 12 do 3 até o versículo 8, nós vamos ler, vou só pincelar, você pode ler na tua casa, nós vamos ver que experimentar a vontade de Deus é você usar dos dons que Deus te deu para você servir. Servir na comunidade, servir no mundo. Ele fala que alguém tem o dom de pregar, que pregue bem. Se alguém tem o dom de administrar, que administre com prudência. Se alguém tem o dom de repartir, que reparta com benevolência. Se alguém tem a capacidade de contribuir, que seja generoso. Se alguém de fato tem a capacidade, inclusive, de exortar, de dar orientação e direção àquilo que está fora da direção, que faça isso com amor. Isso é a vontade de Deus. Aliás, nós queremos saber mais sobre o que é fazer a vontade de Deus, a não colocar os nossos dons e os nossos talentos à disposição do reino de uma instância mais restrita, mais particular, mais íntima, que é a minha família primeiro, depois a comunidade de fé da qual eu sirvo, colocando meus dons e talentos para servir a comunidade, e numa esfera mais ampla, onde quer que eu esteja, eu preciso colocar os meus dons e meus talentos para servir a Deus, e isso é a vontade de Deus para a sua vida. Porque às vezes a gente acha que a vontade de Deus é me mandar para o Senegal, ou para a Etiópia. Legal, talvez, pode ser que Deus te queira lá, mas vamos fazer aqui primeiro, vamos ser aqui. Vamos ser naquele espaço do qual Deus te plantou. Ou nós não somos dele, por ele e para ele. Ou nós não vivemos, nos movemos e existimos. Mas Paulo, e as situações de conflitos, de divergências, de dificuldades, também fazem parte do processo do tratamento de Deus, e é nesses processos que eu vou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você quer saber mais do que é a vontade de Deus? Vamos continuar o texto? É que a gente não gosta de ler. Vamos ver o que está escrito. Versículo 9. O amor deve ser sincero. Quer saber qual é a vontade de Deus para mim e para você? Ame sinceramente. Sincero é sem cera. Sinceridade é aquele que não tem cera. E a cera aqui era usada para fazer aquelas máscaras, da onde surge a palavra hipocrisia. Então, amar sem máscara. Amar de forma que você ama intencionalmente, incondicionalmente e sem esperar resultado. Porque o ato que eu chamo de amor, que diz que espera uma troca, um retorno, não é amor, é comércio. Então, o amor de vocês, está falando para a igreja. Escuta, vocês querem saber qual é a vontade de Deus? Amem sinceramente, sem bajulação,
sem cera. Até tem um personagem lá do Super Sincero. Não, aquilo já é chato, né? Mas eu sou muito sincero, pastor, eu falo o que eu penso. Não, daí você se torna, às vezes, intrometido, rústico. Não é isso. O amor sincero é aquele amor que é porque é. E não é porque busca algo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amar sem hipocrisia. Ele continua dizendo, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. A única coisa que nós podemos odiar é o mal. Tudo aquilo que a malignidade, a maldade, nós podemos odiar. Por isso que Jesus nos ensinou a orar fazendo o quê? Pai, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Nos livra da essência de Satanás, que é a malignidade. Então, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Querido, tudo que for bom você pode se apegar. Apegar é estar próximo, estar agarrado. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ai, Senhor, revela-me a tua vontade para hoje. A vontade de Deus para hoje é essa. E hoje e sempre. Mas ele continua dizendo, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E começou a complicar. A vontade de Deus é que eu ame o outro. Amor fraterno. Dedicação. O que é dedicação? Dedicar é se importar com o outro. E qual outro? O outro, especialmente aquele outro que está mais próximo de você. Mas o outro que cruzar teu caminho. Se importe. Eu não importo com o irmão. O que é importar? Importar é trazer para dentro. Se eu importo com o Caleb, eu vou querer saber como que o Caleb está. Ô Caleb, você está bem? Como é que você está? Porque você está dentro de mim, eu não esqueço de você. Então, dedicação. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha que coisa linda. O amor fraterno, que é o que sustenta o universo, é o amor. O de Deus, que é expresso na fraternidade. Amor fraterno. Mas ele continua dizendo, quer saber da vontade de Deus? Prefiram dar honra uns aos outros do que a si próprio. E começou a complicar. A outra versão fala, considere os outros superiores a si mesmo. Mas nós fazemos às vezes o inverso. Não, eu sou o maioral aqui, né? Eu sou superior a você. E às vezes a gente até olha para os outros com um ar de superioridade. Não, ele está dizendo que é para você preferir dar honra aos outros mais que a si próprio. O que é honrar? É compreender e dar dignidade a todo ser humano, inclusive aquele que você acha que não é digno de honra. Considerar o outro ao invés de pensar em você. É escolher os últimos lugares. É passar a vez. A vontade de Deus, então, é que você considere os outros superiores a si mesmo. Dê honra ao outro. Mas ele continua dizendo, nunca lhes falte o zelo. Olha que coisa linda. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Queridos, há um texto da palavra que diz assim, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu fico indignado com alguém que se dispõe a fazer qualquer ato na comunidade de fé ou na vida de forma a não ser zelosa. Dedicação e zelo. O zelo da sua casa me consome, disse Jesus, quando ele olhou e viu que havia cambista vendendo coisas dentro do templo. Zeloso é aquele que cuida, é aquele que tem um olhar de dedicação, mas mais que isso, é aquele que sabe olhar para aquilo que está fazendo e ver a excelência do que está fazendo, porque tudo que ele está fazendo é para a glória de Deus e para o bem do outro. É por isso que eu admiro de ver os irmãos quando vêm ensaiar, às vezes ensaia 4, 5 horas para tirar 2, 3 músicas. Fazem com zelo. Os irmãos quando vão pregar, o João, você ora, você busca o texto, você monta o esboço, você pensa, dedicação você faz com zelo. Eu não posso chegar aqui e apresentar qualquer palavra, eu não posso chegar aqui e apresentar qualquer louvor, eu me dedico, eu faço com zelo. Sejam zelosos. Aí ele continua dizendo, que jeito? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. E o espírito é com letra minúscula, não é maiúscula. Olha lá,
Sejam fervorosos no Espírito. Ou seja, o humor, o ânimo de vocês precisam ser fervorosos. O que é o fervor? É aquele que está quente. Por quê? Porque se não estiver quente, Jesus vomita da boca. Apocalipse fala, ou sejam frios, ou sejam quentes, porque morno eu vomito. Estou sem ânimo, Senhor. Não estou falando isso, a não ser que você esteja com uma depressão, está doente, é outra coisa. O que é a falta de ânimo? Ânimo é de onde vem a palavra ânima, de alma. Sem ânimo é sem alma, é sem vida, é sem espírito. Estou desanimado, não sei o quê, está muito ruim, sabe? Não, ânimo, querido, sejam fervorosos, sejam quentes, que o Espírito Santo possa estar fervendo dentro de nós, gerando vida, gerando energia, gerando aquilo que nos impulsiona para fazer. É cantar, é pregar, é trabalhar, é limpar a igreja, né? Estou sabendo que tem irmã que está tendo que vir 2 vezes limpar a igreja, e tem irmã que nunca veio. A não ser que você seja doente, não possa, tem um problema de coluna, trabalha. Mas, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos ser zelosos com isso aqui. Se coloca, se dispõe. Tem um grupo de irmã, cadê a Raquel? Tem um grupo de irmã, né? Tem um grupo de irmã para a limpeza da igreja. Estou sabendo que tem irmã que está tendo que vir 2 vezes, 3. Porque está faltando gente para vir limpar a igreja. 1 hora por mês. Ânimo, fervor. Gente, vamos ser fervorosos no Espírito. Fazendo o quê? Fazer com zelo, fazer com fervor, servindo ao Senhor. E essa talvez é uma das formas de servir ao Senhor. Por que não? Mas como que eu sirvo ao Senhor aqui nessa casa, nesse espaço? Porque você fazendo aqui, cuidando disso aqui, você está possibilitando que essa plataforma leve o Evangelho a tantos quantos precisem ser ouvidos. Você fazendo isso, você está servindo ao Senhor, porque o teu irmão está beneficiando do teu cuidado. Quer saber a vontade de Deus, querido? Que é boa, perfeita e agradável? Quer ou não quer mais? Eu paro por aqui. Quer mais? Está aqui. Não precisa de revelação. Está revelado, já está tirado o véu. Ele continua. Aí lascou. 12, Felipe. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes, e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Querido, que esperança! A esperança de que a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando? Já, mas um dia definitivamente morando com Jesus Cristo, sendo um com Ele ao lado do Pai. E na boda do Cordeiro vai ter um festão lá, um churrasco. Eu queria que tivesse churrasco lá no céu. Mas eu acho que vai ter coisa melhor do que churrasco lá. Porque aqui comer já é bom, você imagina no céu. Porque Jesus comia, quando estava com o corpo glorioso, comia. Comeu pão, comeu peixe, bebeu o vinho dele. Nas bodas do Cordeiro deve ser um jantar extraordinário. Uma maravilha de janta. Você quer estar lá? Ou está bom para você aqui, ficar aqui? Sem esperança. Não, eu sou miserávelzinho mesmo. Daqui uns anos eu vou morrer. Morreu, acabou tudo. Misericórdia! Não, eu creio. Eu me alegro na esperança de que, inclusive ainda não sou quem deveria ser, mas já não sou tudo o quanto eu já era. Mas eu caminho, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não que eu tenha alcançado, Paulo falou, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que vocação é essa? A consciência da natureza que nós somos filhos e que nós retornaremos para a mesa com o Pai. Aleluia. Estou começando a ficar contente. Eu alegro nessa esperança, querido. Eu não tenho esperança em nada, em governo, em nada dessa terra. Eu tenho esperança na glória eterna, que o meu rei é soberano. E ele continuou dizendo, então, alegre na esperança, seja o quê? Paciente na tribulação, não murmurador na tribulação. E tribulação, querido, não é essa lutinha que você passa, não.
É tribulação. O que é tribulação? É quando você é afligido no espírito, na alma e no corpo. E tudo de uma vez. Tribulação, onde atinge a totalidade do seu ser. Você está, o espírito angustiado porque Satanás fica te afligindo, a tua alma está desfalecida de tanta angústia e o teu corpo está adoecido. Ele manda fazer o quê? Por causa da esperança, na alegria da esperança, você tenha paciência. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Vem pela manhã. Esperei com paciência no Senhor. E Ele fez o quê? Inclinou-se para mim e arrancou-me de um lago, de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha, sobre o Cristo. Tenha paciência na tribulação. A coisa está feia? Tá, eu sei que tá, mas tenha paciência, vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo. Tudo de bom e tudo de ruim passa, mas a tribulação passa. E continua dizendo: perseverem na... Aonde? Vamos ler junto? Alegrem-se. Essa é a vontade de Deus. Orando que jeito? Sem cessar, orando em todo o tempo. Tendo um momento de oração, sim. Mas, e como que eu oro sem cessar? Como que eu oro em todo o tempo? É orar, é ter uma mente de oração. Não é uma mente em Deus, é ter a mente de Deus. Porque Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então, orar é pensar em Deus. Eu fico assim, então, Deus, o Senhor está no céu, o Senhor está muito velho, está branquinho, está grande, porque você tem milhões de anos, que jeito que é o Senhor? Quando eu chegar aí, não é ficar pensando em Deus, é ter a mente de Deus. É estar em conexão de tal forma que eu penso Deus. Eu penso a vontade dEle. A minha mente transborda de Deus. Eu levo Deus. Oração. Oração é isso. Além das intimidades suas, do secreto, ou tem gente que gosta de orar no monte. No monte, vai orando se quiser, desde que seja para dentro, não para fora. Desde que você ore para Deus, não consigo mesmo, que nem orava o fariseu. E orando consigo mesmo, olha que coisa de louco, né? Ele orava para ele mesmo. E o outro batia no peito. Então, perseverem na oração. Perseverar que jeito? Sempre. Continuando, ele diz, aí piorou. Quer saber a vontade de Deus? Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. E agora? Compartilhe com os santos necessidade. Se tem algum irmão que está com necessidade, fala com a gente. Pode falar. Necessidade, não vaidade, né? Então, eu queria, cadê o Miguel? Estou aqui precisando de uma camisa, mas eu quero uma de R$ 450. Falei, não é necessidade, irmão. Se fosse uma de R$ 50, eu comprava você, mas de 450, não. Compartilhe com os santos nas suas necessidades. Compartilhe o que vocês têm com aquele que precisa. Talvez não é apenas alimento, talvez é abraço, é afeto, é ombro, é ouvido, mas compartilhe com os santos. Essa é a vontade de Deus para mim. E essa vontade é que jeito? Boa, agradável e perfeita. Esteja no centro da vontade de Deus, então. Compartilhando com os santos nas suas necessidades. E pratiquem a hospitalidade. Receba bem os outros em casa, filho. Seja hospitaleiro. Receba bem. Tem irmãos que têm aquele dom de receber a gente. A gente chega, né? Tem um cafezinho, tem um bolo, tem churrasco, tem um abraço. Compartilhar. Eu não gosto de gente na minha casa. Ok, às vezes não é legal receber muita gente, porque não dá para levar qualquer um em casa mesmo. Mas os que você receber, receba bem. Seja hospitaleiro. Eu lembro que uma vez, aí os meus testemunhos, né? Liguei para o pessoal, vou lá em Cascavel. Está tudo bem aí, como é que está? Vamos. Pode passar na sua casa? Pode, vem cá. O marido falou. Quando nós chegamos lá, eu e a Marlene, não sei se a Gabi estava. A bendita da mulher, amigo,
amigo da gente, a mulher ficou mais uns 20 minutos lavando a calçada de fora. Depois que ela veio, oi, entra aí. Preocupada com calçada suja. Pelo amor de Deus. Não sabe receber. Claro que nós ficamos um pouco tempo e vazamos. Aliás, onde você não é bem recebido, você volta? De jeito nenhum. Nem nas lojas, quando eu vou comprar alguma coisa que chega lá, tem uma pessoa mal-humorada, né, que não te recebe bem, eu não volto mais. Então, recebam bem, sejam hospitaleiros, sejam agradáveis. Essa é a vontade de Deus ao nosso respeito, para mim e para você. Mas ele continua dizendo, abençoe aquele que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. É para abençoar, porque nós somos filhos da bênção, não filhos da maldição. Nós somos aqueles que abençoam, inclusive aqueles que nos perseguem. É o que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Paulo está repetindo só isso. Essa é a vontade de Deus. Abençoa a sogra, eu não tenho mais, né? Então já abençoei. Jesus levou, de tanto que eu abençoei. A pretinha que tem sogra ainda, abençoa a sogra. Abençoa ela, Jesus, tem misericórdia da sogra, o sogro. Os cunhados. Cunhado é um troço esquisito, né? Eita, nós. O genro, meu Pai Celeste. Mas abençoa, eles não estão me perseguindo não, tá, gente? Tem ninguém me perseguindo. Mas abençoa, não amaldiçoa não. Abençoa esses governantes, que dá vontade de amaldiçoar, mas não amaldiçoa não. Nós somos quem abençoa. Essa é a vontade de Deus para a gente, abençoar. Abençoa os coleguinhas da escola, viu, menininhas? Aqueles menininhos chatos lá que tem na escola, abençoa, faz Jesus, abençoa esse xarope que tem aí, né? E quando precisar, dá um abraço, isso. Agora, esse versículo eu acho que é o mais complicado da vontade de Deus aqui, o 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Chorar com quem chora é muito bom. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Me dá um abraço aqui. Vai passar, vai sarar, vai vender, vai casar. Por que você está chorando? Chorar com quem está na pior. Nossa, você está na pior, irmão. Não, estou aqui, estou com você. É fácil chorar com quem está chorando. Agora, alegrar com quem se alegra é complicado. Você viu? O irmão está com o carrão novo. Viu? O irmão foi promovido na empresa. E eu estou aqui há 20 anos e não fui promovido. Talvez 20 anos um funcionário ruim, queria ser promoção, né? Ah, fulano casou. Ah, Jesus, casou, né? Ah, meu Pai, obrigado, Senhor. Em vez de se alegrar, eu estou aqui encalhada. Em vez de alegrar com o irmão, alegrar. Tem que alegrar com quem se alegra. Mas existe no nosso coração, às vezes existe inveja, querido. O irmão está indo bem, está crescendo, fez uma graduação, e tanta coisa simples da vida que a pessoa tem, e a gente fala, não sei não, hein, que lá é assim mesmo, é que não colou demais na prova, não, passou no concurso. Não, vamos nos alegrar com quem nos alegra. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Ah, a irmã engravidou, e eu não consigo engravidar. Filho, fique em paz. Mas se alegrar com quem se alegra, essa é a vontade de Deus. E chorar com quem chora. Mas não, aquele espírito de inveja, de rancor, de ciúme. Meu Deus do céu, é ruim demais. 16, eu vou correr, que eu tenho muita coisa a fazer ainda hoje. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Que atitude? É não fazer acepção de pessoa. O Tiago fala assim, se na reunião de vocês chegar alguém letrado, com um anelzão no dedo, e você pegar ele e colocar no primeiro lugar, e chegar um mais simples, você faz ele ficar sentado lá no último, falou, você está equivocado, porque na reunião de vocês são todos iguais, tem uma mesma atitude com todo mundo, sem fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, não discrimina pessoas, e todas as pessoas de todos os tipos, de toda a crença, de todo o credo, enfim, todos os seres. Continua dizendo, não sejam orgulhosos. Aí já começou a complicar. O orgulho, a soberba, acontece o quê? A soberba e o orgulho precede a ruína, a queda. Quando você vê assim um orgulhãozão, um euzão bem grandão, inflado, pode, se já não está perdido, já não caiu, já não está endemoniado, vai cair, porque é fato. O orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso acha que ele é
O orgulhoso acha que ele é autônomo, que ele se banca, que ele não precisa do outro. E quem não precisa do outro, querido? Nós precisamos de todo mundo. Precisa do cara que está lá cuidando da Copel, o que está cuidando da internet, do lixeiro, nós precisamos de todo mundo, um do outro. Então, não sejam orgulhosos. Engraçado que ele escreve isso aqui para crente, né? Então, era complicado a igrejinha lá de Roma também, né? Porque se tivesse tudo bem lá, não tinha escrito isso aqui. Lembra, isso aqui é uma carta que ele escreveu e mandou ler lá em Roma, na igreja que estava em Roma. Se ele escreveu tudo isso, porque o negócio já estava bagunçado. Os crentes estavam orgulhosos, os crentes estavam desse jeito. E não sabiam qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus, então, é que vocês não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar a pessoas de posição inferior. Até porque no reino de Deus não tem posição. É um rei, o resto é súdito. É um só Senhor e o resto é tudo escravo. Há um pai e um monte de filho, na qualidade de filho, com a consciência de filho, com a natureza de filho. E ele continua dizendo, não sejam sábios aos seus próprios olhos. É o cara que acha que sabe tudo, né? É o sabichão. Não dá. Tem gente que sabe coisas que eu não sei. Aliás, todos nós sabemos coisas que um outro não sabe. E a beleza está na troca, na experiência, de poder olhar e compartilhar a vida, fazer a troca da vida. Continua dizendo, para nós terminar, não retribua ninguém mal por mal. Tá vendo? Fez isso para mim, vou fazer. Vou ficar de mal, né? Lembra que antigamente tinha um negocinho de fazer com os dedos assim, estou de mal, na escola? É assim que fazia, né, filho? Isso. Estou de mal. Não falo mais com fulano. Não vai ficar de mal, não. Mas aqui fala, se o cara fez mal para você, paga, não retribua isso, não. O cara me lesou, vou lesar ele também? Não, não faz isso, não. O cara falou mal de você, você vai falar mal dele? Aí você entra na dinâmica do inferno. E depois não sabe por que a vida está um inferno. A existencialidade tóxica. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todo mundo. É melhor ter paz do que ter razão. Às vezes você abre mão da razão para ter paz. Fazer o quê? Do que depender de você, tenha paz. Tem uns atribulados que vai tirar a tua paz mesmo. Mas não seja você aquele que vai revidar uma palavra que vai causar ira. A palavra branda aplaca a ira. Acalma as circunstâncias. Conta até 30. Aliás, tem horas que tem que contar até 100, até 1000, porque senão, se for falar na lata, que nem eu sou acostumado a fazer, você arruma confusão, perde a paz com você, com Deus, com todo mundo. Quer saber a vontade de Deus? É essa. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Diz o Senhor, ao contrário. Quer saber a vontade de Deus? Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Não é trazer ele para a tua mesa, não. Você está doido, trazer o inimigo para a mesa, ele vai matar você. É dar comida para ele. Se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber para o cara. Fazendo isso, você vai provocar a consciência dele. Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. E quer saber a vontade de Deus? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos ler esse último versículo? Não. Amém. Eu quero concluir lendo aquilo que eu postei no grupo e postei no Facebook sobre o que é a vontade de Deus. Que é essa aqui, vamos ver se eu acho. Do domingo que eu preguei sobre a vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus se experimenta no chão da vida, amando e servindo ao próximo através dos dons que a sua graça concede. Aquele que foi impactado pelo eterno, que sabe que é dele, por ele e para ele, que percebeu que Deus é inexplicável, indizível e inescrutável, se rende por fé, pois sabe que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Assim, movido pelo eterno e incondicional amor do Pai, se oferece na totalidade do seu ser, num culto racional, ético, um culto gerador de vida abundante, e não se deixa modelar pelos padrões de morte oferecidos pelo sistema atual, mas tem a sua mente, consciência expandida na caminhada junto ao Mestre Jesus de Nazaré. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você.